A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou 45 matérias durante o mutirão no plenário da Casa. A discussão sobre essas pautas, algumas polêmicas, ocorreu em mais de uma sessão no decorrer de ontem, terça-feira. No pacote de projetos aprovados estão o aumento do salário de governador, vice-governador, secretários e deputados, também o reajuste do salário mínimo regional e uma reestruturação nas pastas do governo, dentre outros que falaremos neste episódio. Ao Correio do Povo, o governador eleito Eduardo Leite falou sobre um dos objetivos da reestruturação. Porque não dá para comparar a revisão salarial feita simplesmente neste ano para servidores com o que vai haver de incremento em determinadas posições, seja dos secretários, do próprio governador ou de outras áreas em que também não houve, ao longo do tempo, revisão. A questão objetiva a gente está buscando puxar e acertar a remuneração de posições de chefia, estratégicas, de liderança, ao que a gente observa no mercado de trabalho, para que nós possamos recrutar pessoas capacitadas, né? O governo vai trabalhar na lógica de ter exigências ainda mais rigorosas no preenchimento de determinadas funções estratégicas de governo para que a gente consiga ter um melhor desempenho. A sessão de ontem também marcou o encerramento dos trabalhos legislativos deste ano e a despedida de alguns deputados da Casa. Agora, os deputados que se reelegeram e os novos eleitos voltam ao plenário em 1º de fevereiro, após serem possados em 31 de janeiro. Para falar sobre a relevância desses projetos e seus reflexos no novo governo estadual, eu recebo aqui no Direto ao Ponto a editora de política Maureen Xavier. Eu sou Brenda Fernandes, fiquem conosco. Olá, Maureen, tudo bem? Seja bem-vinda ao Direto ao Ponto, para a gente falar, então, desses últimos capítulos, né, deste ano da política estadual, né, esses últimos momentos na Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda. Obrigada, Brenda. Olá, ouvintes. Exatamente, acho que essa é uma semana derradeira, né? A Assembleia Legislativa está entrando em recesso nessa sexta-feira, dia 23 de dezembro, depois retoma lá com a posse no dia 31 de janeiro do próximo ano, já com uma nova legislatura, e tinha bastante expectativa, né, de como seria essa semana, uma vez que os deputados, né, em acordo, já tinham aí encaminhado a possibilidade de 3 dias de votação, e a gente teve algumas surpresas, mas é o dinamismo da política, como se diz. Maureen, bom, como tu já adiantou, né, os deputados tinham até 3 dias para votar esse conjunto de mais de 40 projetos, incluindo alguns bem polêmicos. No entanto, a gente teve a surpresa de ontem mesmo ver a pauta liquidada em algumas sessões, né? Sessões que duraram o dia inteiro, desde de manhã. Como estava esse ambiente de votação? Queria que tu falasse um pouco disso. Se houve embates, briga, como é que estava esse ambiente lá no plenário e como foram as discussões sobre os textos? Eu acho, Brenda, que a gente pode primeiro situar um pouco o ouvinte, né, que não estava acompanhando muito de perto as discussões das últimas semanas. Porque quem olhar de fora pode achar assim, meu Deus, o que aconteceu? Né, em 12 horas, levando em consideração que a primeira sessão começou às 10 horas da manhã e ela terminou um pouco depois das 10 da noite, fez assim, nossa, em 12 horas os deputados votaram 47 textos. Como assim? Bem, não é como assim, porque também não existe, vamos dizer assim, existe surpresa, porque exatamente eles tinham previsto a possibilidade de votação nesses 3 dias. Seria terça, quarta e quinta. Porém, vários acordos internos e algumas negociações, e a nossa repórter Flávia Benfica, aqui da editoria, ela conseguiu traçar muito bem esse panorama na segunda-feira, em uma reportagem, né, publicada na edição impressa, também está disponível no site, de como que os partidos conversaram e já meio que se organizaram de facilitar as votações.
que isso significa? Bem, os projetos que entraram na pauta, eles foram definidos na semana passada, né? Então, no momento que eles definiram, eles já sabiam o que ia ser votado ou não, e com base nisso, eles já fizeram alguns acordos. O que é isso, né? Ver, e esse projeto, como é que funciona? E esse projeto, o que ele tem de polêmico? O que pode travar e tudo mais? E eu acho que a principal, né, referência sobre isso foi em relação ao projeto do salário mínimo regional, que foi o projeto que deu a largada nas votações. O que representou? Por que foi isso, né? O projeto do mínimo regional, ele tinha grandes embates, grandes polêmicas. Por quê? Porque envolvia um grupo muito grande de deputados que eram a favor de aumentar a proposta inicialmente apresentada pelo Executivo, mas também tinha polêmicas envolvendo centrais sindicais, envolvendo entidades, e o projeto, que era de 7,7, a proposta de índice de reajuste, por uma emenda, passou para 10,6 e foi aprovado. Essa aprovação ela é simbólica. Por quê? Porque ela foi relativamente rápida e, mais do que isso, ela deu um esvaziamento dentro do plenário da Assembleia. E, na sequência, vieram, basicamente, aí um conjunto de 16 propostas, de 15 propostas, sendo a maior parte delas de origem parlamentar. Então, deu uma, vamos dizer assim, baixou a tensão, né, na sessão e no que poderia vir a ser polêmico. O que a gente teve depois disso? Um intervalo, 14 horas, retomada a sessão plenária, daí, assim, a ordinária prevista no regimento, começa o grande expediente, que durou muito tempo, foi marcado por fortes embates, inclusive entre os próprios deputados, que tratava sobre a questão de liberdade. Então, a gente vai ter aí um gap, né, de tempo de discussão até a retomada das votações. Quando retoma as votações, a gente ainda vai ter vários projetos, né, de menor impacto em discussão, e só lá pelas 21 horas, 9 da noite, entre os projetos, vamos dizer assim, que geraram alguma discussão mais forte em plenário. E elas foram quais, né? Algumas delas eram as propostas encaminhadas já pelo próximo governo, né, por meio do atual, mas eles fizeram essas propostas, encaminharam, que envolvia remunerações, que era o aumento dos valores, né, de cargos de confiança e de funções gratificadas, que o governo Eduardo Leite apresentou como sendo necessários para atrair, né, um novo perfil ou para poder remunerar melhor profissionais que vão estar em cargos, né, de chefia. E junto com ele, na sequência, veio, na verdade, o projeto de reestruturação administrativa, o que é padrão no final de mandato, quando está tendo essa troca. Por quê? Porque é um novo redesenho, né, das secretarias e de como vai estar distribuída, vamos dizer assim, a administração pública. E depois, sim, depois de uma leva de projetos extremamente relevantes e de teor de discussão ou de teor de polêmica, e esse, sim, foi um baile. Um baile e em uma hora, um pouco menos de uma hora, todos esses projetos foram aprovados. Eles envolviam, basicamente, todos os órgãos do Estado, poderes e órgãos autônomos, mostrando a eficiência desse acordo. Né? Porque a gente teve, por exemplo, um dos projetos aprovados era o projeto que reajustava o salário dos próprios deputados. Né? Esse projeto ele não vem de fora, ele é proposto pela própria mesa diretora, e o tempo de discussão e de votação foi de 5 minutos. Na sequência, a gente teve a aprovação do aumento dos salários do governador, do vice e dos secretários estaduais. Também, super rápido. Depois, reestruturação de cargos e salários da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, de algumas áreas do Poder Judiciário, da Defensoria Pública. Então, realmente, eram temas com potencial muito polêmico, mas que foram aprovados, né, vamos aqui ser bem claros, no final da noite e de uma maneira extremamente rápida, né? Como consequência, pauta limpa, início do recesso. Esse é um pouco do resumo do que foi a votação de ontem. Bom, tu já deu uma
Vou introduzir daí mais um desses projetos que a gente teve aprovado ontem, fala da reestruturação das pastas do governo estadual, que impactam diretamente, então, no retorno do Eduardo Leite agora ao Palácio Piratini a partir do ano que vem. Como essa mudança ela foi vista pela Casa Legislativa, Mauri, e como tu vê que ela pode refletir de forma mais direta na forma como o governador reeleito vai governar a partir de 2023? A gente conversou, inclusive, né, nesse momento que nós estamos gravando, eu conversei um pouco antes com o governador sobre isso. O que acontece, né? É uma nova reestruturação do governo do Estado, porque ela traz alguns novos conceitos, vamos dizer assim, né? Os projetos mais polêmicos que vieram do governador eleito, Eduardo Leite, ele passavam por duas coisas. Uma era o reajuste de FGs e CCs, né? Em algumas áreas considerado muito fundamental, como a educação, que é o carro-chefe deve ser pelo menos o carro-chefe da segunda gestão de Eduardo Leite, conforme ele já tem anunciado desde a campanha. Para isso, ele precisava fazer algumas mudanças, né, que passavam por arrumar algumas legislações antigas e fazer com que quem tivesse, por exemplo, assim, uma função gratificada numa secretaria, tivesse o mesmo valor em outra, que eram algumas distorções que eles encontraram. Além disso, eles consideravam que quem ficasse em cargos de chefia precisava ter uma remuneração diferenciada, né? Precisava ganhar mais porque tinha mais responsabilidades, e que esse talvez seria um fator de valorizar os profissionais que estão ocupando esses cargos né, importantes, que são normalmente cargos de chefia. Na área da educação, a gente vai ter, por exemplo, os professores que são diretores e vice-diretores, que são responsabilizados por toda a instituição e que ganhavam, né, um bônus de um valor muito pequeno. Essa é a linha de raciocínio, e ela está muito casada com o discurso do governo de melhoria da performance. Desde que foi eleito, Eduardo Leite tem pontuado muito isso, de que a primeira gestão foi muito em cima de arrumar casa, de colocar muitas coisas nos seus lugares. Importante lembrar que ele aprovou importantes reformas na gestão anterior, importantes reformas dentro da estrutura do Estado, e levando em consideração o plano e o projeto de governo apresentado por ele. E agora é preciso melhorar a performance, e isso passa exatamente por essas melhorias, vamos dizer assim, de conseguir atrair daqui a pouco profissionais com uma melhor remuneração para dentro do governo. Esse é um ponto. O segundo ponto, e claro, qual era a polêmica em torno dessa questão propriamente dita? Muitas categorias queriam que esses aumentos, esses bônus fossem para todos os profissionais. O governo estima que apenas esse projeto vai dar alguma coisa, um impacto de cerca de 100 milhões ao ano, né, o que é relativamente pequeno se a gente for pensar que a folha de pagamento de todo o Estado anualmente custa aí alguma coisa em torno de 30 bilhões. Mas voltando, junto com toda essa discussão, o segundo projeto era a reestruturação das secretarias. A gente pode achar que é apenas uma mudança de nomenclatura, e não é. Ela está, com certeza, muito vinculada à distribuição, né, de espaços dentro desse novo governo. Por quê? Eduardo Leite saiu vitorioso, né, no segundo turno, porém está fazendo ainda negociações com alguns partidos, conseguiu atrair partidos que, vamos dizer assim, não que fossem exatamente adversários, mas que tinham seus candidatos ou que eram adversários. Um caso que dá para citar é o PP, que vai ter uma importante bancada na Assembleia Legislativa no próximo ano, que anunciou oficialmente apoio a Onyx Lorenzoni, que era adversário de Eduardo Leite. Após algumas conversas, o partido anunciou que estará, né, que apoiará a gestão de Leite, porém, quer espaço, né, aquele xadrez básico. Então, pensando nisso, o governo reestruturou, apresentou esse projeto. Esse projeto ele passou, entre outras coisas, por uma ampliação, né, passa a estrutura de 25 para 27 cargos, 27 pastas, né, cargos, eu digo cargos de secretário,
prevê a extinção de alguns, desmembramentos de outras, e isso, por exemplo, foi uma das questões que gerou, né, alguma discussão entre os deputados, que foi, por exemplo, a divisão da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Esse é o nome atual da pasta. Pelo projeto, ela vai passar a ser chamada, ela vai ser dividida em duas. Uma é agricultura, pecuária, produção sustentável e irrigação, e a segunda é desenvolvimento rural. Né? Uma das críticas era que não precisava desmembrar, e outra que era importante fazer esse desmembramento, porque a agricultura muitas vezes fica com um setor da agropecuária mais macro, mais de grande escala, e de desenvolvimento rural de pequenos agricultores, de um grupo diferenciado. Mas essa foi uma das discussões. A gente vai ter uma outra mudança também que sai desse projeto, que é o desmembramento de obras e habitação. Vai ter obras de um lado, habitação e regularização fundiária de outro. Isso vai representar um maior número de cargos de secretários? Sim, irá. E provavelmente vai ajudar a acomodar esses partidos que apoiaram Eduardo Leite no primeiro turno, mas também que vieram apoiando no segundo turno. Então, sim, a gente vai ter também uma nova dinâmica. Se a gente for pensar aí, recuperando aquele pensamento de performance, né? O governo quer ter um novo desenho para entregas melhores. Como que vai funcionar na prática, a gente vai ver principalmente nos próximos dias. E por que eu digo isso, Brenda? Porque o governo espera anunciar até o final da próxima semana, a posse é dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, né? A gente vai estar aí com essa transição, o governo espera estar com todo ele fechado. E isso vai passar exatamente, né, passava pelo menos por essa reestruturação. O governo queria saber exatamente como que ia estar com os cargos aprovados, para agora começar a nomeação e essa articulação mais fina junto com os partidos. Internamente, a gente já sabe que tem muita coisa decidida, né, de que tal partido vai ficar com tal secretaria. Agora, quem serão esses ocupantes ainda precisa, a gente vai ainda descobrir nos próximos dias, aí, provavelmente até o ano novo, vai estar com tudo pronto. Pelo menos é a previsão do próprio governador eleito, Eduardo Leite. Bom, como tu já falou, né, essa era uma vontade antiga, essa reestruturação do governador. E para o próximo ano, Maureen, quais são as demandas que devem vir de Eduardo Leite em relação a... Vão vir uma reestruturação? Quais projetos devem chegar na Assembleia? E como eles devem ser recebidos, né, com base, então, nesse apoio dos novos deputados que começam a trabalhar dia 1º de fevereiro, né, assumem dia 31. Como é que deve ficar essa relação entre o Piratini e a Assembleia? Desde o final da eleição, e a gente até pode dizer um pouco antes, mas desde o final do segundo turno, quando foi sacramentada a vitória de Eduardo Leite e Gabriel Souza, e cito Gabriel Souza porque ele é deputado, mas também porque ele é do MDB, que é um partido muito importante, começou a base do cálculo. Né? O que acontece? Tem basicamente... O governador Eduardo Leite, quando foi eleito pela primeira vez, lá em 2018, e mesmo enfrentando José Ivo Sartori, que buscava a reeleição no segundo turno, e ter tido um segundo turno bem acirrado, o governador conseguiu o apoio do MDB, que era uma das maiores bancadas, né, junto com o PT, na atual legislatura. Conseguir esses apoios são muito importantes quando a gente pensa em projetos polêmicos, projetos que dependem, vamos dizer assim, de uma ampla maioria para conseguir aprovar. Por exemplo, uma PEC. Né? A gente tem 55 deputados, 54 que votam, porque o presidente só vota de Minerva. E quando tu tem uma PEC, por exemplo, que é uma mudança da Constituição, e o governador Eduardo Leite conseguiu aprovar algumas durante a sua gestão, tu precisa de 33 votos no primeiro e no segundo turno. Né? Então, todos os votos precisam ser levados em consideração. A gente vai ter, pelo novo redesenho da Assembleia Legislativa, uma bancada do PT, e daí eu pego a federação
né, robusta. E a gente pega também, comparando com o segundo turno, o PL, né, que é o partido de Onyx Lorenzoni, fez uma bancada muito representativa, assim como republicanos, né, cada um fez 5 deputados. E se a gente for pensar que só aí são 10, e esses 10 eram os partidos do adversário de Eduardo Leite, né? Então, essa postura e essa aproximação, ela é fundamental, né, para que tu consiga ter uma margem maior de votos. Por quê? Porque tu pode ter alguns projetos que tu vai perder um ou outro, mas tu ter uma base sólida de, no mínimo, 33 deputados te dá uma certa tranquilidade. Na prática, se a gente for comparar as duas gestões, Leite entra com mais dificuldade. Ele começa a segunda gestão com mais dificuldade se a gente for pensar em apoios dentro do legislativo. Porém, muitos dos projetos, vamos dizer assim, mais polêmicos, eles já foram aprovados na primeira legislatura, né? Então, agora a gente vai ter agora um novo cenário do que ele vai realmente querer encaminhar para a Assembleia Legislativa, do que falta, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar assim, reformas da Previdência, mudança do plano de carreira dos professores, reestruturação administrativa, foram tudo projetos aprovados nessa primeira legislatura que eram muito polêmicos. Então, a tendência é que os temas polêmicos sejam menores. Internamente, nos bastidores, a gente já começa a ouvir algumas coisas, entre elas, novas mudanças nas carreiras dos servidores, né? Que é uma janela que precisa sempre de bastante discussão, porque sempre que envolve servidores, envolve um grande número, né, de categorias, e categorias que precisam e querem as suas, né, os seus benefícios. Então, benefícios aqui eu digo, inclusive, não no sentido pejorativo, ao contrário, né, querem as suas reposições, querem a sua valorização. Então, esse é o ponto. Só que, assim, o cenário também não é muito fácil, se a gente for pensar para 2023. Por quê? A gente ainda tem uma certa incerteza da economia mundial e local. Nós temos um novo governo federal também assumindo. A gente tem expectativa, e isso não sou eu que estou falando, eu acompanhei as apresentações das principais entidades empresariais aqui do Estado, agora de final de ano, Fiergs, FEComércio e Federação, e as previsões são de cautela, né? Mas um indicativo de que o agronegócio deve ter um ano muito bom, então significa que talvez o governo não vai ter tanta, vamos pensar assim, dificuldade de crescimento. Mas não adianta ter um aumento de arrecadação, se por outro lado tu vai ter um aumento muito grande de despesas. E também vai ter, a partir desse ano, começar a vigorar com mais ênfase as regras da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que vai além do pagamento da dívida, né? E isso eu acho que também é muito simbólico, se a gente for pensar, que nesta quarta-feira o governador anunciou a próxima secretária de planejamento, né, que é uma funcionária de carreira e é uma funcionária que esteve diretamente ligado nas discussões envolvendo a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Então, a gente vai ter ainda, eu acho que um primeiro ano aí de algumas mudanças. O governador tem pontuado, e aqui eu chamo ele também de governador, mas governador eleito, né? A gente sempre chama os políticos pelo último cargo que eles ocuparam. Ele tem enfatiado muito a questão da educação. Então, pode ser que tenham muitos projetos envolvendo a educação, né, que possam aí gerar alguma polêmica ou uma discussão um pouco mais acalorada. Mas de projetos polêmicos, eu acredito que vai ser uma menor quantidade se a gente for comparar com o próximo ano, Brenda. Certo, Maureen, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. E a gente segue acompanhando, né, a política que não para. Então, a gente entra agora no recesso. Para janeiro temos posse e seguimos. Muito obrigada, direto ao ponto, mais uma vez, né? Agradece pela sua presença. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e, com certeza, agora entre Natal e Ano Novo, ainda temos bastante trabalho pela frente aí com as posses e com a formação
né, dos próximos governos. Muito obrigada, Brenda. O Direto ao Ponto desta quarta-feira fica por aqui. Outras notícias sobre política você encontra no site do Correio do Povo. Você também pode ouvir os demais episódios do Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. A apresentação deste episódio foi de Brenda Fernandes, a edição de Alifa Alencar e o áudio que você ouviu do governador Eduardo Leite é do Correio do Povo. Até uma próxima!